Olá! Hoje nós vamos estudar o livro de Zacarias. O versículo inicial identifica o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido, como autor do livro. O livro de Neemias declara que Zacarias era o líder da família sacerdotal de Ido, indicando que ele pertencia à tribo de Levi e serviu em Jerusalém depois do exílio, tanto como sacerdote quanto como profeta. Zacarias era muito mais jovem que o profeta Ageu, que serviu durante o mesmo período e basicamente ao mesmo povo. Em Esdras, capítulo 5, indica que os dois profetas incentivaram os judeus em Judá e Jerusalém para que retomassem a construção do templo durante o período em que Zorobabel era governador e Josué era o sumo sacerdote. Como resultado dos ministérios de Ageu e Zacarias, o templo foi concluído e consagrado em 516 a 515 a.C. Embora Zacarias fosse um jovem quando profetizou ao lado de Ageu, aparentemente ele já era um homem idoso quando escreveu os capítulos 9 a 14, datados pela maioria dos acadêmicos entre 480 a 470 a.C. Toda a profecia de Zacarias ocorreu em Jerusalém e se dirigiu aos 50 mil exilados judeus que haviam retornado a Judá no primeiro estágio de restauração de sua terra. O Novo Testamento indica que, no final, Zacarias, filho de Baraquias, foi assassinado entre o santuário e o altar por oficiais hostis do templo. A sua morte foi similar à de um profeta anterior que tinha o mesmo nome. As visões e mensagens dos capítulos 1 a 8 foram dadas para encorajar os judeus que haviam retornado a Judá para retomar a reconstrução do templo e inspirá-los a persistir nessa atividade até que a tarefa tivesse sido concluída. Os capítulos 9 a 14 foram dados para encorajar as mesmas pessoas depois de concluído o templo, porque muitos deles ficaram desencorajados quando o Messias não veio como esperavam depois da conclusão do templo. A mensagem de Zacarias revela qual seria o significado quando o Messias viesse, e a sua mensagem também tem implicações diretas para o momento em que Cristo retornar nos últimos dias. O livro de Zacarias é o mais messiânico de todos os livros do Antigo Testamento, isto é o mais profético a respeito do Messias que viria, Jesus Cristo. Embora o livro de Zacarias tenha apenas 14 capítulos, ele contém mais referências claras ao Messias do que qualquer outro livro do Antigo Testamento, com a exceção de Isaías. Entre os profetas menores, que são os 12 livros proféticos mais curtos no final do Antigo Testamento, este livro contém as profecias mais abrangentes e mais específicas a respeito dos eventos do fim dos tempos. O livro registra um exemplo corajoso de sarcasmo por parte de Deus na profecia sobre a traição de Cristo por 30 moedas de prata. Por intermédio do profeta, Deus se referiu zombando àquela transação traiçoeira como esse belo preço em que foi avaliado. A profecia de Zacarias contém uma profunda importância com respeito à maneira como é aplicada no Novo Testamento. A dupla função de Zacarias como profeta e sacerdote pode ter contribuído para o entendimento no Novo Testamento de Cristo como sacerdote e profeta. Além disso, Zacarias profetizou a respeito da morte de Jesus pelas mãos dos judeus. No fim dos tempos, quando eles, os judeus, finalmente reconhecerem e aceitarem Cristo como seu Messias, Israel lamentará o que eles fizeram a Cristo, mas eles também se arrependerão, se converterão a Deus e serão salvos. A mais óbvia contribuição de Zacarias para o Novo Testamento diz respeito às suas várias profecias a respeito do Messias, que os autores do Novo Testamento reconhecem claramente como sendo cumpridas em Jesus Cristo. Agora nós vamos estudar o capítulo 1, versículo 1 do capítulo 1. Zacarias e Ageu começaram seu ministério com um intervalo de apenas 2 meses. No outono de 520 a.C., 19 anos depois de Ciro, rei da Pérsia, publicaram um decreto dando permissão aos israelitas para voltarem do exílio à sua terra natal. Ambos os profetas foram úteis na reconstrução do templo, que se completou entre 516 e 515 a.C. Versículos 2 e 3. O Senhor ficou muito irado com as gerações cujos pecados causaram o exílio. No entanto, essa não precisava ser a atitude do Senhor em relação à geração a quem o profeta estava se dirigindo. Se eles voltassem para o Senhor, então o Senhor, voltaria para o povo em favor e bênção. Versículo 4. O comportamento obstinado e desobediente dos pais dos judeus que regressaram do exílio não era ofensivo primeiramente aos profetas, mas sim a Deus. O povo tinha plena consciência dos pecados de seus pais e podia ver os resultados claros ao seu redor. A história deveria tê-los ensinado a se arrepender. Os primeiros profetas é uma referência aos profetas do período anterior ao exílio que pregaram a mesma mensagem de arrependimento e antes que o povo fosse levado ao cativeiro, como, por exemplo, Isaías e Jeremias. Versículo 5. Tanto os pais quanto os primeiros profetas haviam morrido, mas o legado da recusa dos pais em dar ouvidos às advertências dos profetas ainda era bastante visível nas ruínas de Jerusalém e do templo, que precisavam ser reconstruídos. Versículo 6. Os antepassados deles ignoraram as palavras dos profetas do Senhor e pagaram o preço do julgamento de Deus. Até os próprios profetas morreram, mas as palavras e os estatutos
frutos do Senhor que ele falou pelos profetas foram eficazes para trazer o julgamento ameaçado. Eles também deram frutos na resposta da nova geração que se arrependeu e confessou a justiça dos julgamentos do Senhor. Versículo 7. A data é 15 de fevereiro de 519 a.C., cerca de 3 meses após a profecia dos versículos 1 a 6. Essa é a primeira de 8 visões recebidas por Zacarias em apenas uma noite. Resume as 7 visões seguintes ao apresentar seu tema geral. As outras visões fornecem os detalhes. A revelação dos propósitos de Deus para o futuro do seu povo escolhido tranquilizou os exilados. Versículo 8. Trata-se da primeira visão que revela o plano de Deus para Jerusalém, que começa com a aparição de um homem montado em um cavalo vermelho. Esse homem é identificado como o anjo do Senhor. Os outros cavaleiros se reportam ao primeiro, um sinal de sua autoridade sobre eles. Devido à sua força, os cavalos se tornaram símbolo de guerra. A cor vermelha costuma ser associada a sangue e, portanto, à punição. As murteiras eram associadas à construção de cabanas na festa dos tabernáculos e às bênçãos messiânicas. É possível, portanto, que indiquem restauração e bênção. Supõe-se que esses outros cavalos também estivessem acompanhados de cavaleiros. As cores podem sugerir suas respectivas incumbências. O vermelho é associado a derramamento de sangue e castigo, o branco à vitória, e o baio ou marrom talvez a uma combinação dos outros. Os cavalos estão prestes a ser bem-sucedidos na aplicação do castigo divino. Uma vez que são mensageiros de vingança, é provável que representem anjos, empregados com frequência como instrumentos do castigo de Deus. Encontrar o mundo em paz e tranquilo revela o contraste com a turbulência enfrentada pelo povo de Israel. O anjo do Senhor, representante pessoal de Deus, intercede, portanto, junto ao Senhor para trazer um fim aos 70 anos de julgamento. Versículos 13 a 17. O fato de Deus estar com grande zelo, zelando por Jerusalém, sugere a intensidade do seu amor e sua elevada expectativa para o seu povo. Dizer que a ira do Senhor estava se voltando contra as nações que tinham abusado injustamente dos poucos escolhidos e de que Deus estava voltando para Jerusalém, indicando o fim do juízo e a retomada da bênção, seria uma notícia muito encorajadora para o povo. A declaração do Senhor que sua casa seria edificada sugere que a função dessa visão e das seguintes era estimular o povo a se unir na reconstrução do templo de Deus. Versículos 18 a 21. Os chifres são símbolo de poder e orgulho. No contexto de julgamento, cada um simboliza uma nação ou o seu líder. Aqui, os chifres representam nações que atacaram o povo de Deus e se referem ao Egito, à Assíria, à Babilônia e à Média Pérsia, ou mais provavelmente, aos 4 impérios mundiais dos capítulos 2 e 7 de Daniel: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Todas essas nações oprimiram Israel. Os martelos são as nações que derrubam os 4 chifres. Como no caso dos 4 animais em Daniel 7, cada império é derrubado pelo seguinte, e o último será substituído pelo reino do Messias. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 a 5 do capítulo 2. O enfoque desta visão está no futuro tamanho da cidade restaurada, em contraste com o estado inexpressivo em que se encontrava. Jerusalém será tão grande que precisará estar sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e animais dentro dela. Mas a falta de muralhas não deixará a cidade insegura. O próprio Senhor proverá uma muralha de fogo em volta dela. A glória de Deus, que antes havia habitado o tabernáculo e o templo e que o havia abandonado antes da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, retornaria para habitar na cidade inteira. Versículo 6. Deus apela aos exilados, o próprio povo a quem ele tinha espalhado, para que voltem da terra do norte, a Babilônia. O primeiro retorno em 537 a.C. ocorreu antes das profecias de Zacarias. Pelo menos mais 2 grupos fizeram a longa jornada, em 458 e em 445 a.C., enquanto muitos permaneceram na dispersão. Versículo 8. Zacarias está, assim, fazendo alusão à sua comissão como profeta enquanto se prepara para cumprir esse papel. Sua mensagem é que o Senhor está prestes a trazer o julgamento sobre aqueles que saquearam seu povo. Embora ele tenha trazido as nações para julgar Judá, quem agora ferir o povo do Senhor fere a menina dos olhos dele, ou seja, a pupila, uma das partes mais sensíveis da anatomia. Versículo 9. O Senhor agitará sua mão contra os opressores de Judá, dando assim o sinal para a destruição deles pela mão de seus antigos escravos. Versículos 10 a 13. O retorno do Senhor para habitar sua casa reconstruída é o motivo do louvor para aqueles que retornaram para Judá. Naquele dia as nações também virão e se juntarão ao Senhor. O resultado será judeus e gentios juntos numa única nação, com o Senhor habitando no meio deles. Mesmo com as nações vindo adorar ao Senhor, Judá e Jerusalém ainda serão sua porção escolhida. Como o Senhor se levantou de sua santa morada, um silêncio de admiração e reverência deve descer sobre toda a carne. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículo 1 a 3 do
o versículo 1 do capítulo 3. A cena adquire caráter judicial quando Josué, o sumo sacerdote da restauração, é acusado por Satanás. O acusador se encontra à mão direita, o lado da acusação segundo a lei. Provavelmente aqui Josué represente a nação de Israel. Versículo 2. O anjo do Senhor é identificado como o Senhor, uma comprovação da divindade do mensageiro. A mensagem é essencial para confirmar que Deus não desprezou os judeus, mas permaneceu fiel às suas alianças firmadas com Abraão e Davi, e o fato de ter elegido Israel o leva a tomar o partido do seu povo contra as acusações de Satanás. O favor de Deus repousava sobre Israel acima de todas as nações da terra. Como quem tira um pedaço de lenha do fogo pouco antes dele se inflamar, o Senhor os livrou da possibilidade de desaparecer no cativeiro, tendo desse modo confirmado seus propósitos para Israel desde o tempo de Zacarias até a consumação da história humana. Versículos 3 a 5. As vestes sujas retratam a condição habitual de contaminação do sacerdócio e do povo, que serve de base para a acusação de Satanás, segundo a qual a nação é moralmente impura e indigna da proteção e da bênção de Deus. A imagem dos anjos retirando as vestes sujas retrata a futura justificação prometida, a salvação de Israel como nação. O sumo sacerdote é vestido simbolicamente com trajes suntuosos que representam a justiça imputada e a restauração de Israel ao seu chamado inicial. O turbante fazia parte das vestes do sumo sacerdote e trazia a inscrição Santidade ao Senhor. Zacarias entra em cena e pede que o turbante seja colocado na cabeça de Josué, pois simboliza com clareza a restauração de Israel à sua posição sacerdotal junto de Deus. Versículos 6 e 7. Deus cumprirá a sua promessa de justificar Israel, de restabelecê-la como a sua nação sacerdotal para servir em sua casa, guardar os seus átrios e ter pleno acesso à sua presença. Ele fará isso com base no seu amor soberano e eletivo, e não por causa de qualquer mérito ou obra humana. A obediência era um pré-requisito para Josué desfrutar do favor de Deus e realizar os seus deveres como sumo sacerdote, tendo inclusive acesso à presença do Senhor. Versículos 8 e 9. A promessa da atenção divina na época de Zacarias era uma sombra das coisas maiores por vir. Josué e seus companheiros, a classe sacerdotal, eram um sinal do que há de vir. A própria existência deles, depois do exílio, era uma indicação do compromisso de Deus de abençoar seu povo. O futuro guardava uma bênção ainda maior, a vinda do renovo, o Messias Jesus Cristo, que resultaria na remoção completa e instantânea da iniquidade desta terra. A pedra lavrada provavelmente fazia parte dos trajes do sumo sacerdote, uma gema com 7 facetas presa ao turbante com uma inscrição. Um ornamento similar no turbante de Arão estava gravado com as palavras Santidade ao Senhor, que capacitava o sacerdote a carregar a iniquidade do povo diante do Senhor. Versículo 10. O renovo removeria definitivamente a iniquidade da terra, resultando na bênção da fertilidade restaurada e da paz para a terra. Convidará o seu próximo para debaixo da videira e debaixo da figueira era uma expressão comum em Israel para paz e prosperidade. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 3 do livro de Zacarias.